Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos aí novamente para dar continuidade a esse tema da Trindade, que é um tema interessante demais, muito bom. Tem muita coisa para a gente aprender junto, para a gente trocar informações, passar para vocês. Vocês, se quiserem lá, passar para mim, entrar lá no meu Face, o William Comenali, fica à vontade, passa lá, pergunta. Será um prazer bater um papo com vocês. Mas vamos lá, amado. Então, nós no vídeo anterior, nós aprendemos que nós temos que nos dedicar em 3 pontos para conhecermos o Criador, né? Aquele mistério que o Criador deu, né? A humildade, não é isso? A aplicação na palavra e receber o seu Espírito, né? E a gente pode já começar esse vídeo aqui da seguinte maneira, amados. Como é possível conhecer o Criador? Vamos lá? O apóstolo Paulo, ele responde essa pergunta para mim e para você. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 e 12 diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Este verso, amado, deixa muito bem claro que, assim como o homem tem um Espírito que conhece a seu respeito, o Criador, ali está claro, também tem o seu Espírito. E por esta razão só é possível obter o conhecimento pleno do Criador através do Espírito do Criador. Então, para conhecermos o Criador, amado, o Altíssimo, é importante buscarmos nas Escrituras revelações sobre o Espírito Santo do Criador. As Escrituras, especialmente o Novo Testamento, traz muitas revelações sobre a maravilhosa obra do Espírito Santo e fala um pouco sobre sua natureza. Mas muitos fazem confusão, amados, a respeito da essência e natureza do Espírito do Criador, do Espírito Santo. Quem é na verdade o Espírito Santo então, amado? Alguns dizem que é o poder do Criador, outros pregam que é a terceira pessoa da Trindade, outros ainda, amado, argumentam que o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Finalmente, há aqueles que não têm muita disposição para um estudo mais aprofundado e se acomodam alegando que se trata de um mistério, né? Sem importância para a salvação minha, sua e deles. Passo a passo, amados, verso a verso, com humildade e simplicidade, sem interpretações que vão além do que está escrito, vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Para iniciarmos o estudo desse vídeo aqui, amados, sobre o Espírito do Pai, o Espírito Santo, vamos nos limitar a descrever 2 de suas características. A partir dessas 2 características, nós vamos desenvolver o nosso plano aqui de estudo. Aqui estão elas, amados. Vamos lá. O primeiro, ou a primeira característica. O Espírito Santo é Espírito. E o Espírito Santo é Santo. Isso pode parecer um conceito muito básico e óbvio, não é? Mas é incrível como muitas pessoas duvidam que o Espírito Santo seja um espírito no sentido original da palavra. Vamos buscar compreender o que os autores da Escritura queriam dizer quando escreviam a palavra Espírito. O que é Espírito? Vamos tentar lá, vamos atrás. Para uma compreensão satisfatória da Escritura, amados, devemos procurar saber qual era a posição dos autores escriturísticos sobre o tema que nós estamos falando. O que um escritor, profeta ou apóstolo tinha em mente quando escrevia a palavra Espírito? Qual era? O que ele tinha em mente quando ele escrevia a palavra Espírito? Quando ouvimos a palavra Espírito, amado, nossa interpretação é a mesma do profeta ou do apóstolo? Será? Em nossa cultura, fortemente influenciada pelo catolicismo e espiritismo, sempre que se fala em espírito, a tendência natural é imaginar uma força desencarnada atuando independentemente do corpo, uma entidade autônoma, invisível, consciente.
Este é o conceito popular pregado por algumas religiões e apresentado em filmes e novelas, né? Ghost, aquelas novelas, enfim, tudo isso que você sabe eu também sei, amado, né? Lamentavelmente, esse conceito já tem popularizado, tem afetado negativamente a compreensão das Escrituras, pois sempre que se lê a palavra Espírito, o estudante das Escrituras é influenciado pelo conceito popular. Veremos que para os escritores das Escrituras, o significado da palavra Espírito era bem diferente desse conceito popular moderno. Para que cresçamos, amado, no conhecimento do Criador e do seu Espírito, temos que restabelecer o conceito original. Então, poderemos ter uma visão clara do que a Escritura ensina sobre o Espírito do homem e sobre o Espírito do Criador. A definição de Espírito no Velho Testamento, vamos entrar um pouquinho lá, tá bom, amados? Porque as coisas acontecem desde lá. No Velho Testamento, amado, escrito em hebraico, o original da palavra Espírito é Ruach, né? Que se escreve R-U-C-H, poderia ser assim, Ruach, mas a pronúncia é Ruach. Originalmente, Ruach significa fôlego, vento, sopro e respiração. E se aplica tanto ao espírito dos animais quanto ao espírito dos homens. Espíritos malignos e espírito do Criador. Vamos ver alguns exemplos, né? Vamos ver o Ruach, espírito de homem. Jó, capítulo 32, verso 8 diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Salmos, capítulo 31, verso 5 diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito, Ruach. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito, o Ruach, volte a Deus que o deu. Salmos 146, verso 4 diz assim: sai-lhes o espírito, o Ruach, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Zacarias capítulo 12, verso 1 diz assim: fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito, Ruach, do homem dentro dele. Algumas vezes, amado, a palavra Ruach é traduzida como sopro, hálito ou respiração do ser humano. Vamos ver? Jó, capítulo 27, verso 3 diz assim: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro, Ruach, de Deus nos meus narizes. Jó, capítulo 19, verso 7 diz assim: o meu hálito, Ruach, é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Salmos, capítulo 104, verso 29 diz assim ainda: se lhes cortas a respiração, Ruach, eles morrem e voltam ao seu pó. Pois é, amado. Portanto, a intenção do ator escriturístico ao escrever a palavra Ruach não era descrever uma entidade desencarnada, autônoma, invisível e consciente conforme muitos creem, mas descrever o fôlego de vida, o sopro vital, cuja fonte é o Criador. Para fins de tradução, amado, e interpretação das Escrituras, a palavra espírito significa sopro, hálito e respiração. É este o seu significado no idioma original, amado, o hebraico. Certo? Vimos aí o Ruach, né, o espírito do homem, e agora nós vamos entrar no mesmo conceito de o espírito do Criador. Ruach, do Criador. O espírito, amado, do Criador também é chamado de Ruach no Antigo Testamento. Como vimos, a palavra Ruach significa originalmente sopro, vento e fôlego. Nós vimos isso, né? Gênesis capítulo 6, verso 3 diz assim: então disse o Senhor: o meu espírito, Ruach, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 41, amado, verso 38 diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o espírito, Ruach, de Deus?
Jó costuma comparar o espírito do Criador com o seu sopro. Jó, capítulo 33, verso 4, diz assim: o espírito, ruach, de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó, capítulo 34, verso 14 e 15, diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, ruach, e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Algumas vezes, amado, o ruach do Criador não é traduzido como espírito, mas como sopro ou respiração. Vamos ver? Salmos capítulo 33, verso 6 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro ruach de sua boca o exército deles. Pois é, mas simples, né? Isaías capítulo 30, verso 28 diz assim: a sua respiração, ruach, é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Muito simples, né, amado? Estas traduções para ruach, que é sopro e respiração, estão perfeitamente adequadas e de acordo com a definição original de ruach no hebraico, pois a definição original de ruach no hebraico é sopro, fôlego, respiração e vento. É exatamente o que estava dizendo as passagens. Veremos agora, amado, mais exemplos. Vamos ver. O ruach, né? O espírito dos animais. Vimos dos homens, do Criador, agora vamos ver o mesmo sentido dos animais. Mas é interessante notar que os animais, amado, também possuem ruach. Mas para diferenciar dos seres humanos e do Criador, na maioria das vezes o ruach dos animais, né, o espírito é traduzido como fôlego de vida. Esta forma, amado, de traduzir também está de acordo com o sentido original da palavra. Vamos lá, Gênesis capítulo 6, verso 17 diz assim, ó: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego, ruach, de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Gênesis capítulo 7, verso 15 diz assim: de toda a carne em que havia fôlego, ruach, de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eclesiastes capítulo 3, verso 19 diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, ruach, de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Simples, amado. Estamos vendo que a palavra ruach, que é espírito no original em hebraico, não é nenhum ser separado, individual, com vontade, com definições. Por enquanto está claro para você, amado? Espero que sim. Porque eu não estou falando de mim mesmo ou do meu entendimento. Nós estamos lendo passagens. Amado, o ruach, traduzido como vento, sopro, hálito e respiração. Nós vimos isso e vamos continuar vendo assim. A palavra ruach, amado, aparece 379 vezes em 348 versos no Velho Testamento. E embora seja traduzida como espírito em vários textos, ruach também é traduzida como fôlego de vida, vento, sopro e ar. Note, amado, que não há nenhuma interpretação particular nesta direção. Não estou interpretando. Pode notar, amado. Estamos lendo. Se não ficou claro para você, volta lá. Volta o vídeo. Vai devagar a interpretação e vai lendo o que está escrito nas Escrituras e qual é o entendimento que tem que se dar na palavra ruach, que é espírito. Certo, amado? Existem outras traduções, amado, possíveis, sinônimos de espírito. Vamos ver, Gênesis capítulo 8, verso 1. Deus fez soprar um vento ruach sobre a terra e baixaram as águas. Eclesiastes capítulo 1, verso 14, lá na última partezinha diz assim: e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, ruach. Jó capítulo 4, verso 9 diz assim: com o hálito de Deus perecem, e com o assopro, ruach, de sua ira se consomem. Jó capítulo 7, verso 7 diz assim: lembra-te de que minha vida é um sopro, ruach. Jó 41, 16: a tal ponto, uma se chega a outra que entre elas não entra nem o ar, ruach.
outras, amados, traduções de ruach que podemos trazer aqui, para podermos raciocinar. Em alguns versos, a palavra ruach é traduzida como mente ou um ânimo. Nos próximos 2 versos, o tradutor entendeu que a palavra ruach foi utilizada originalmente num sentido amplo, abrangente, figurado, simbólico, e portanto não deveria ser traduzida ao pé da letra como espírito, vento ou fôlego. Vamos ver? 1 Crônicas, capítulo 28, verso 11 e 12 diz assim: Deu Davi a Salomão seu filho a planta do pórtico com as suas casas, também a planta de tudo quanto tinham em mente, ruach, com referência aos átrios da casa do Senhor. 2 Crônicas 21, capítulo 21, verso 16 diz assim: Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo, ruach, dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. O sentido amplo da palavra espírito, amado, foi usado por Paulo ao descrever um texto de Isaías. Amado, eu não estou aqui imaginando não, eu vou comprovar isso que eu estou falando para você. Que a palavra espírito foi traduzida como mente ou como ânimo. Tá bom, amado? O apóstolo que escreveu assim, amado, reconheceu que o espírito do Criador é, de modo figurado, sua mente. Comparando a transcrição feita por Paulo com o verso original, seremos capazes de verificar qual o conceito que o apóstolo tinha a respeito do espírito do Criador. Veja aí, veja esse quadro aí, amado. Dá uma olhada, vamos lá. O espírito na interpretação de Paulo. E Isaías 40, verso 13, está escrito lá: Quem guiou o espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o guiou? Romanos 11:34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16 está assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Perceba, amado, nos versos que acabamos de ler, que Paulo chamou de mente o que Isaías havia chamado de espírito. Este método de comparação de verso é útil para avançarmos em nossa compreensão da palavra espírito, amado. Ao reescrever o texto usando a palavra mente, Paulo deixa claro qual era a sua compreensão a respeito do espírito do Criador. Paulo entendia que o espírito do Criador era a própria mente do Criador. Se não fosse esta a interpretação de Paulo, ele jamais teria reescrito o verso de Isaías da forma como fez em 2 ocasiões. Lemos lá Romanos capítulo 11, verso 34 e 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, como vimos. Então, amado, de nossa bem resumida maneira de ver, de analisar no Velho Testamento, concluímos que o espírito do Criador é o ruach do Criador, ou seja, o fôlego, sopro ou até mesmo a mente do único todo-poderoso, e não uma outra pessoa de uma suposta trindade. Tá certo, amado? Da mesma forma, o espírito, pneuma, do homem é o fôlego de vida do homem e não uma pessoa diferente. Porventura, o Novo Testamento confirma o mesmo conceito de espírito do Velho Testamento? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Tá bom, amado? Legal que se você chegou até aqui, o estudo é dinâmico, é rápido, né? Para você poder assimilar assim de uma maneira prática e de uma maneira não complicada e nem teológica, né? Cheia de palavras e cheio de links com coisas que você e eu nunca haveríamos de compreender, né? Porque o nosso ponto de partida e o ponto final são as Escrituras, né? E não outra coisa. Tá bom, amado? Lembrando então que tudo isso não é contra denominação e nem contra ninguém, nem líder, nada. É simplesmente para fazer você, meu querido, raciocinar, pensar e analisar. Tá bom, meu amado? Até lá!